Saudações, meus queridos alunos! E para hoje, nós iremos realizar a correção do capítulo 14, que é sobre Narrative Part. De cara, este capítulo, já traz para a gente uma atividade relacionada a filmes. Reparem que aqui temos alguns círculos que devem ser preenchidos com as letras que estão justamente aqui na atividade 1. Vejamos o que esta atividade nos pede. Are you into movies? Match the quote to the movie and see if you are an expert. Você é ligado a filmes? Conecte a citação a um filme e veja se você de fato é um perito. Então, nós temos as seguintes frases. Carpe diem, seize the days, boys. Make your lives extraordinary. Aproveite o dia. Aproveite o momento, Curta o dia, garotos. Faça com que as suas vidas sejam extraordinárias. Vocês vão pensar e vão tentar achar aí a imagem do filme que vocês acham que tem a ver com esta fala. Bond, James Bond. Letter C. A boy's best friend is his mother. A melhor amiga de um garoto é sua mãe. Letter D. I am the Groot. Eu sou o Groot. Letter E. I just want to be alone. Eu só quero ficar sozinho ou sozinha. Letter F. To infinity and beyond. Ao infinito e além. Letter G. Just keep swimming. Continue a nadar. Letter H. May the force be with you. Que a força esteja com você. Então, meus queridos, as respostas para essas atividades, E olha, ficariam a seguinte. Essa primeira fala aqui, deixa eu mudar aqui essa cor, colocar uma cor mais visível, vou colocar desse roxinho aqui. Essa primeira frase aqui, seria a letra B. É uma fala do Sean Connery, Quando ele diz Bond, James Bond. So here comes letter B, right? I hope you can see it just fine. This one here is a phrase from the Star Wars. We're going to put letter H. This is about Finding Nemo, 2003, letter G. This movie scene is about Greta. It is Greta Garbo in Grand Hotel, letter E. This is Robin Williams in Dead Poets Society, a movie from 1989. So the correct answer is letter A, right? This one is about the movie Guardians of the Galaxy, 2014, letter D. This one here is about Toy Story 1995, letter F. And this one here is about Anthony Perkins in Psycho 1960, so it is letter C. I hope you went well in this exercise. E na sequência, nós temos as atividades do Text Files, Temos esse texto aqui, tendo por base A Trip to the Moon, Uma Viagem para a Lua, que foi um filme. Um dos primeiros originais desse filme foi feito em 1902, do George Méliès. O filme nos diz o seguinte. George Méliès foi um ilusionista e cineasta francês famoso por liderar muitos desenvolvimentos técnicos e narrativos nos primórdios do cinema. Um prolífico inovador no uso de efeitos especiais, ele acidentalmente descobriu a substituição do truque de pausas, de paradas. Ele também foi um dos primeiros cineastas a usar exposições múltiplas, a fotografia com lapso temporal, dissoluções, e o seu trabalho era pintado à mão. Por causa de sua habilidade em manipular e transformar a realidade através da cinematografia, Méliès algumas vezes era referido como o primeiro cinemágico, cinegrafista mágico da história do cinema.
Dois de seus muito conhecidos filmes foram A Trip to the Moon, de 1902, e The Impossible Voyage, a Viagem Impossível, de 1904. Ambas as histórias envolvem viagens estranhas e surreais e com o estilo de Júlio Verne, que são consideradas, entre outras, muito importantes nos primórdios da ficção científica, apesar de a abordagem ser bem mais próxima da fantasia. Méliès também foi um dos pioneiros do cinema de terror, que remonta, né, ao seu filme Le Manoir du Diable, A Manilha do Diabo, de 1896. O corpo do seu trabalho era impressionante e ele foi essencial para o nascimento do cinema, como nós conhecemos. Então, se tiverem um tempinho, pesquisem um pouco sobre o Georges Méliès. Tem muitas coisas muito interessantes a respeito desse cineasta. E aqui nós temos 3 questões. Why is Georges Méliès referred to as cinemagician? Por que o Georges Méliès era referido como um cinemágico, né? Um cineasta mágico? Então, vocês vão buscar a resposta no texto e colocar aí para mim. Letra B. Which technical innovations did Méliès implement in his films? Quais foram as inovações técnicas que o Georges Méliès usou para implementar os seus filmes? E letra C. Track Georges Méliès films using the QR code and explain the substitution stop trick. Então, vocês irão acessar este QR Code, né? E checar a explicação desse truque de substituição, que vai estar aí nesse link, né? Nesse QR Code. E vou explicar para mim do que se trata esse truque de parada, né? Esse truque de substituição de cena. Como que ele fazia isso? O que era isso? Right? So it's your time to do the exercise and soon we come with the answers. Bom, então as respostas para as nossas questões, né? A letra A perguntou por que o Georges Méliès era referido como um cinematografista mágico. Because of his ability to seemingly manipulate and transform reality through cinematography. Por causa, né, de sua habilidade de manipular a realidade, transformando-a ela em cinematografia. Letra B. Quais foram as técnicas inovadoras que o Méliès implementou em seus filmes? Reparem aí, né, que essa pergunta está sendo feita. No passado simples aparece o verbo did aí nessa pergunta, né? É o tempo que nós estamos estudando. Méliès implemented substitution stop trick, multiple exposures, time-lapse photography, dissolves, and hand-painted color. E por último, a letra C, né? Tá pedindo para a gente checar através desse QR Code e explicar qual que era esse truque, né? He would make things appear and disappear using editing techniques. Ele fazia com que as coisas aparecessem e desaparecessem usando apenas técnicas de edição, coisa que não era muito comum naquela época. E agora, na nossa sequência, nós vamos passar para a página 20. Antes de fazermos essa leitura desses 2 textinhos aqui, nós temos essa nota, que eu já vou fazer a tradução dela rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Tá explicando o que é um storyboard. O storyboard é a principal ferramenta de pré-produção e pré-visualização projetada para fornecer uma série de desenhos sequenciais quadro a quadro, adaptados do roteiro de uma filmagem. São os desenhos conceituais que iluminam e aumentam a narrativa do roteiro e permitem que toda a equipe de produção organize as ações mais complicadas exigidas pelo roteiro, sejam elas para criar a aparência correta ou para fazer com que o filme seja uma obra no total, uma obra acabada. Então, esse storyboard seria tipo o script, né? O sketch, o esquema, e o roteiro de imagens que é usada numa filmagem. E aqui nós temos o seguinte texto. On storyboards, né? O que acontece nesses storyboards? There are a multitude of things that I think of when I draw storyboards. Existe
um número de coisas, né, que eu penso quando eu estou desenhando um storyboard, quando eu estou fazendo um storyboard. The setting of the location, the psychology and the emotions of the characters, their movements, camera angles needed to capture these movements, lighting conditions, costumes and props. Então, o local, né, do cenário, a psicologia, a emoção dos personagens, o movimento deles, os ângulos das câmeras necessários para capturar os movimentos deles, as condições de iluminação, as roupas, né, e tudo que tem a ver com os personagens. Unless I think of the specifics of all those things, I cannot draw the picture. A menos que eu não esteja pensando especificamente em todas essas coisas, eu não consigo fazer uma única imagem. Or perhaps it's more accurate to say that I draw the storyboards in order to think about those things. Ou talvez seja mais apurado dizer, né, que eu faço os storyboards ao invés de pensar essas coisas. In this manner, I solidify, enrich, and capture the image of each scene in a film until I see it clearly. Desta forma, eu solidifico, enriqueço e capturo a imagem de cada cena no filme até que tudo esteja claro, até que eu veja tudo claramente. Only then do I proceed with the actual shooting. Apenas depois desse processo é que eu continuo, né, que eu procedo com a filmagem. Esse shooting aqui, nesse caso, significa filmagem. However, it does seem that this process is already taking shape in my mind when I am writing the screenplay, because I often find all sorts of drawings on the back of my rejected drafts. Entretanto, parece que esse processo, né, já estava tomando uma forma na minha mente quando eu fiz o screenplay, né, quando eu fiz o script das cenas. Porque eu frequentemente encontro um monte de papel, né, de rascunhos que eu rejeitei antes de terminar. Agora aqui, nós temos um segundo texto. Nós vamos fazer a interpretação aqui, né? Usando todos esses textos, todas essas informações que estão aqui na página 20. Aqui também nós temos... eu esqueci, gente, aqui eu não traduzi apropriadamente a palavra costumes and props. A palavra props está aqui para vocês, ó, adereços. Vestimentas e adereços, né? Roupas, né? Figurino e os adereços. Props são adereços. Acho que eu não traduzi de forma adequada, mas tá aí. Olha só, as palavras enfatizadas aqui. Character, personagem. Costume, figurino. Prop, adereço. Accurate, preciso, exato. Actual, real, verdadeiro. Draft, rascunho. Impersonate, personificar. Undergo, a forma base, né? Underwent, sofrer, né? Passar por algum sofrimento. E hardship, dificuldade. Edmusha. It's a story about a double of Shingen Takeda. Shingen, aware of the death, was near and concerned about the future of Takeda clan, left a will to keep his death secret for 3 years. To honor it, Shingen's chief vassals found the Kejimusha double and impersonate Shingen. This is a tragicomic performance about the vassals who underwent enormous hardships to protect the destinies of the clan, as well as a man who led a peculiar life impersonating a great general for 3 years. Então, o que está falando aqui? Essa é uma história sobre a duplicidade, né, de Shingen Takeda. Shingen, consciente de que sua morte se aproximava e preocupado com o futuro do seu clã, que era o clã Takeda, teve o desejo de manter a sua morte em segredo por 3 anos. Para homenageá-lo, Shingen, que era o chefe dos vassalos, encontrou o gêmeo, Kemusha, né, e personificou o Shingen. Essa é uma tragicomédia, uma performance de uma tragicomédia sobre um vassalo, né, underwent, esqueci aqui, ó, que sofre enormes dificuldades para proteger o destino de um clã, assim como um homem, né, que levou uma vida peculiar, personificando o grande general
por 3 anos. Então, essa imagem aqui ilustra, né, o que esse texto nos traz. Aqui nós temos também mais uma imagem para analisarmos, né? Que é desse livro, né? Storyboard of Tagemusha. Né? Temos essa imagem e as nossas questões. Questão 2 e questão 3. Já confiando que vocês já fizeram essa questão, eu vou direto nas respostas. Então, olha só, questão 2. Com base no texto on storyboards, é possível afirmar que... E a nossa resposta correta para a questão de número 2 vai ser a letra C. O desenho storyboard faz parte do processo de criação de Akira Kurosawa. E é uma maneira de materializar as ideias que surgiram na escrita do roteiro. Atividade 3. Kagemusha é um dos grandes filmes de Akira Kurosawa e, segundo o diretor, correto aqui é a letra D, Shingen Takeda, ciente de sua morte iminente, traça um plano para a preservação do clã, cujo desdobramento é retratado de modo tragicômico no filme. Então, estamos aqui com as nossas 2 atividades corrigidas. E, na sequência, nós vamos vir aqui, né? Essas atividades relacionadas ao past simple. Nosso Essentials, né, traz os verbos irregulares no past simple. Esses verbos aqui são muito importantes, eu já conversei, já expliquei esse conteúdo para vocês em aula e pedi que vocês estudassem, né, essas atividades. E agora nós vamos fazer a resolução dessas atividades aqui. Bom, vamos agora diretamente para a correção. A atividade 1, nós tínhamos o seguinte. Read again the text. Kagemusha on page 20 and identify 4 irregular verbs. Write them below along with their base form. Então, era para ler novamente o texto, né, da página 20, identificar 4 verbos irregulares e escrevê-los abaixo. E estes verbos estão aqui, né? Nós temos leave, left, find, found, undergo, underwent, lead, led. São estes os verbos. Na atividade 2, nós tínhamos o seguinte. Complete the sentences using the verbs and the brackets accordingly. Complete as sentenças usando os verbos entre parênteses de maneira adequada. My brother was surfing the internet and he found all movies by George Méliès online. Meu irmão estava surfando na net e ele encontrou todos os filmes do George Méliès online. In my opinion, Akira Kurosawa made one of the most beautiful films of all the times, Dreams. Na minha opinião, Akira Kurosawa fez um dos mais lindos filmes de todos os tempos, que foi o filme Dreams. Would you like to go to the movies? I bought 2 tickets to Avengers. Você gostaria de ir ao cinema? Eu comprei 2 ingressos para o Avengers. We met last night and we saw the Hunger Games. Nós nos encontramos na noite passada e nós vimos Jogos Vorazes. It took me a while to realize I wanted to be a movie maker. Levou um tempo, né? Demorou um tempo até que eu percebesse que eu gostaria de ser um cineasta. It happened when I watched E.T. Isto aconteceu quando eu assisti E.T. My father came home from Europe and bought lots of European movies DVDs. O meu pai voltou para casa da Europa e trouxe, cuidado para não confundir o verbo brought com o verbo bought, aqui é de bring, né, trazer, e trouxe muitos DVDs da Europa. Então, estamos com as nossas atividades 1 e 2 corrigidas. E aqui, na nossa sequência de atividades, agora na página 23, nós temos o seguinte texto. In living room, moments later. Na verdade, é um script, né? Então, vamos ver. Jason is lying on the couch in the dark, trying to sleep. Dad is lying on the other couch, reading a book.
Mason está deitado no sofá no escuro tentando dormir. Papai está no outro sofá lendo um livro. Dad, there is no real magic in the world, right? Papai, não existe uma mágica real no mundo, existe? What do you mean? O que você quer dizer? You know, like Elvis and stuff, people just made that up. Você sabe, elfos e coisas do tipo, as pessoas apenas criaram isso. Aí o pai responde, well, I don't know. I mean, what makes you think that elves are any more magical than something like a whale? Bem, eu não sei. Eu quero dizer, o que faz você pensar que os elfos são coisas assim muito mais mágicas do que alguma coisa do tipo as baleias? You know, I mean, what if I told you a story about how underneath the ocean there was this giant sea mammal that used sonar and sang songs, and it was so big its heart was the size of a car? And you could crawl through the arteries. I mean, you think that's pretty magical, right? Você sabe, eu quero dizer, se eu contasse pra você as histórias das coisas que acontecem debaixo dos oceanos, né? E que existe esse mamífero gigante lá no mar e que usa um sonar e que canta canções e que é tão grande que o seu coração é do tamanho de um carro. E se você pudesse engatinhar dentro das artérias desse ser? Eu quero dizer, você pensaria que isso é bem mágico, certo? Aí o Mason diz, yeah, but right this second, there is no Elvis in the world, right? Sim, mas o que eu quero dizer é que exatamente neste segundo não existem elfos no mundo, certo? No, technically no Elvis. Não, tecnicamente não existem elfos. Neighborhood Street, acho que aqui é no próximo dia, né, na rua da vizinhança. Aí nós temos o seguinte: Dad, Samantha and Mason pull up in the GTO. They sit in Mom's driveway, saying their goodbyes. Então, papai, Samantha e Mason, né, eles assentam-se lá no carro, né, no lugar onde eles deixam as crianças na escola e se despedem. Love you guys, diz o pai, né? Amo vocês. See you, Dad. Até mais, papai. E o pai diz, alright. Be well, okay? Have a great week, Sam. I will see you next weekend. Tudo bem. Fiquem bem, certo? Tenham uma excelente semana. Sam, vejo você na próxima semana. Então aqui nós temos as questões, né? Aqui já está em português mesmo, tá mais fácil. Vamos já resolver essa questão. Então, essa primeira pergunta, né, quer saber o seguinte: roteiros de filmes descrevem as cenas, mostram os diálogos com indicação dos personagens, né? Onde eles se sentam, sons ambientes. Com base no texto do roteiro do filme Boyhood, o que a gente pode dizer? A nossa alternativa correta aqui seria a letra B de bola. O pai de Samantha e de Mason não vive na mesma casa que a mãe deles, né? Porque ele deixa eles na escola e vai vê-los apenas na próxima semana. Segunda pergunta. Mason pergunta ao pai sobre a existência de duendes. Acho que a palavra elfo pode ser traduzida como duendes também. Como o pai responde? Então, olha só, ele busca não fazer afirmações que cerceiem as fantasias do filho, mesmo sabendo que duendes não existem. Ele fala de outros seres fantásticos, né? Para, de certa forma, não decepcionar o filho. E aqui na próxima página nós temos... E aqui na sequência, né, nós temos essa página trazendo exatamente o Boyhood. Filmed over 12 years with the same cast, Richard Linklater's Boyhood is a groundbreaking story of growing up as seen through the eyes of a child named Mason.
A breakthrough performance by Eller Coltrane, who literally grows up on the screen before our eyes, starring Ethan Hawke and Patricia Arquette as Mason's parents, and newcomer Lorelei Linkletter as his sister Samantha. Boyhood charts the rocky terrain of childhood like no other film has before. Snapshots of adolescence, from road trips and family dinners to birthdays and graduations, and all the moments in between become transcendent, such a soundtrack, snapping ears, from Coldplay's Yellow to Arcade Fire's Deep Blue. Boyhood is both a nostalgic time capsule of the recent past and an ode to growing up and parenting. Então, filmado ao longo de 12 anos, né, com o mesmo elenco, o Richard Linklater em Boyhood, ele é um groundbreaking, na verdade essa palavra groundbreaking é uma história inovadora que fala sobre crescer, né? Ele cresce aos olhos do público, né? Essa criança chamada Mason literalmente cresce na tela aos olhos do público. E tem também, estreia também Ethan Hawke e Patricia Arquette como os pais de Mason, e a recém-nascida Lorelei Kingler como a irmãzinha Samantha. Boyhood é uma história que fala da infância como nenhum outro filme fez antes. As fotografias da adolescência, os passeios, né, as viagens em família, os jantares, os aniversários, a graduação e momentos, né, que se tornaram momentos transcendentais e com uma trilha sonora incrível. Aparece essa palavra spanning, que significa abranger, abrangendo os anos da vida, né, do personagem, ao som de Coldplay, a música Yellow, o Arcade Fire's Deep Blue, né? O Boyhood é ambos, né, um filme nostálgico, uma cápsula do tempo de um passado recente e uma homenagem. A palavra ode significa um culto, uma homenagem, né, ao ato de se crescer e ao papel que os pais exercem na vida dos filhos. Então, a nossa atividade de número 3 pede para a gente completar essa tabelinha aí, né, com os sinônimos, né, os pares de sinônimos. Então, aqui a nossa resposta correta, né? Primeiramente, a palavra newcomer significa novato ou novata, então ficou aqui B. Abranger, na verdade, vai ser a letra D, span. Na sequência, retrato, na letra C, snapshot. E inovador, por último, letra A, groundbreaking. Então, estão aqui as nossas respostas corretas. Atividade 4. According to the text, Eller Coltrane. Então, de acordo com o texto, Eller Coltrane is an actor who worked during 12 years as a lead character for the same film. É um ator que trabalhou por 12 anos, né, no mesmo filme. Né? Ele diz que não houve mudanças no elenco, né? O elenco continuou o mesmo. Na nossa sequência, nós temos aqui mais um textinho, vários textinhos, né? The phenomenon, timing tem a ver com o tempo, né? The phenomenon of duration and its experience, commonly referred as time, is a dimension integral to sequential art. In the universe of human consciousness, time combines with space and sound in a setting of independence, wherein conceptions, actions, motions, and movements have a meaning and are measurable by our perception of their relationship to each other. Então, o fenômeno de duração dessa experiência, comumente referida como o tempo, numa dimensão integral e sequencial, uma arte sequencial, dentro do universo da consciência humana. O tempo é uma combinação entre espaço, som e
e cenários de forma independente dentro das concepções de ação, movimento, né? Aparece a palavra motions e movements. Talvez seja motions no sentido de aquilo que vem de dentro para fora, né? E movimentos que têm sido medidos pela nossa percepção e através dos relacionamentos dessas coisas umas com as outras. Because we are immersed throughout our lives in a sea of space-time, a large part of our earliest learning is devoted to the comprehension of these dimensions. Porque nós estamos submersos através de nossas vidas nesse mar de espaço e tempo, uma grande parte das nossas aprendizagens prévias é devotada à compreensão destas dimensões. Sound is measured audibly, relative to its distance from us. O som é medido audivelmente, relacionando a distância de nós. Space is more measurable and perceived visually. O espaço, ele é mais medido e percebido de forma visual. Time is more illusory. Já o tempo, ele é mais ilusório. We measure and perceive it through the memory of experience. Nós o medimos e o percebemos através da memória das experiências. In primitive societies, the movement of the sun, the growth of vegetation, and the changes of climate are employed to measure time visually. Nas sociedades primitivas, o movimento do sol, o crescimento da vegetação e as alterações climáticas eram empregadas para medir o tempo visualmente. The importance of this to human beings cannot be underestimated. A importância disto para o ser humano não pode ser subestimada. Not only does the measurement of time have an enormous psychological impact, but it enables us to deal with the real business of living. In modern society, one might even say that it is instrumental to survival. In comics, it is an essential structure element. Aí aqui diz o quê? A importância disso para os seres humanos não pode ser subestimada. Não apenas ele é a medida do tempo, né? Ele tem um grande impacto psicológico, mas ele nos possibilita negociar coisas reais das nossas vivências. Na sociedade moderna, pode até dizer que ele é um instrumento de sobrevivência. Nas tirinhas humorísticas, né? Ele é o elemento de estrutura essencial. E aí nós temos aqui algumas imagens, né? A simple action whose result is immediate, seconds. Uma simples ação que é o resultado imediato de alguns segundos. Olha, o cara tá aqui com uma faca. E daí o outro tinha uma arma antes, ele foi mais rápido, né? Ele teve um time maior, né? E o que tava com a faca acabou morrendo. Aqui nós temos time, e aqui nós temos timing. A simple action wherein the result only is extended to enhance emotion. Uma simples ação, né, que tem um resultado, ela é estendida para aumentar a emoção. Olha só, aqui é só o time. Estou explicando de forma simples o que aconteceu. Aqui nós temos um time, tem toda uma dramaticidade de cena. Olha só. Ele recebe a bala, cambaleia e morre. Então tem algo mais. E continuando aqui, né? O nosso texto. Critical to the success of visual narrative is the ability to convey time. Uma crítica ao sucesso visual da narrativa é a habilidade de transmitir o tempo. It is this dimension of human understanding that enables us to recognize and be empathetic to surprise, humor, terror, and the whole range of human experience. É a nossa dimensão de humanidade, de compreensão, que nos possibilita reconhecer e sermos empáticos, né? Com sentimentos de surpresa, humor, terror, ou toda uma gama de experiências humanas. In this theater of our comprehension, the graphic storyteller applies this art. No teatro da nossa compreensão, a história gráfica, né, o contador da história gráfica, aplica, né, emprega, trabalha em sua arte. At the heart of the sequential development of images intending to convey time is the
communality of its perception, but to convey timing, which is the manipulation of the elements of time to achieve the specific message or emotion, panels become a critical element. Mas no coração do desenvolvimento da sequência das imagens, com a intenção de veicular o tempo com a sua percepção mais comum, né? Mas para veicular o timing, porque aqui nós temos a concepção de time e a concepção de time, esse timing aqui seria o tempo emocional, que é, na verdade, a manipulação dos elementos do tempo para alcançar uma mensagem específica, uma emoção específica, né? Isso aqui torna-se um elemento crítico. A comment becomes real when time and timing is factored into the creation. Uma tirinha ela se torna real quando o tempo e o timing são fatorizados na criação. In music or other forms of auditory communication where rhythm or beat is achieved, this is done with actual lengths of time. Numa apresentação musical, né, na música, outras formas de comunicações audíveis, né, onde o ritmo ou a batida é alcançado, é feito, existe uma certa distância, né, um certo período, uma certa distância de tempo. In graphics, the experience is conveyed by the use of illusions and symbols and their arrangements. Nos gráficos, a experiência é veiculada pelo uso de ilusões e símbolos e o arranjo destes, né, o arranjo destas coisas. E aqui nós temos duas perguntas. De acordo com o texto anterior, como a consciência humana percebe o tempo? 6. Escreva o nome de cada conceito, som, espaço e tempo, junto às suas características. E aqui, meus queridos, estão as respostas, né, das questões 5 e 6. De acordo com o texto anterior, como a consciência humana percebe o tempo? Por meio da percepção das relações entre conceitos, ações e movimentos. Escreva o nome de cada conceito, som, espaço e tempo junto às suas características. É percebido principalmente por meio da visão. Espaço é percebido pela memória da experiência. Tempo é relativo à distância que nos encontramos da fonte emissora. Som. Dando prosseguimento aqui, a correção da atividade 7 era para assinalarmos verdadeiro ou falso para as seguintes sentenças. Então, a primeira, o tempo pode ser percebido visualmente, de acordo com o texto, é correto. A segunda é falsa, porque aí está dizendo o seguinte, o espaço é apenas percebido visualmente. E no texto, diz o seguinte, a seguinte parte extraída do texto atesta, space is most measured and perceived visually. Most é mais percebido, né? Mais percebido, mas não é apenas percebido. A palavra most torna essa sentença errada. E as posteriores, né, são verdadeiros. O tempo é um elemento estrutural para os quadrinhos. Nos quadrinhos é possível ampliar uma cena para produzir emoção no leitor. Os quadrinhos conseguem produzir ilusão de tempo pela manipulação dos seus elementos. Questão de número 8. O que é o timing? É uma história em quadrinhos, de acordo com o texto. É a manipulação de elementos do tempo para transmitir uma determinada mensagem ou emoção. E aqui na nossa sequência, na atividade 9, nós teríamos que completar, né, este texto com os verbos adequados, né? Então, o texto ficaria da seguinte forma. Vamos fazendo juntos aqui. Stanley Kubrick was an American filmmaker best known for directing Doctor Strangelove, Clockwork Orange 2001, A Space Odyssey, The Shining, and Full Metal Jacket. Born in New York City on July 26, 1928, Stanley Kubrick, então aqui seria worked, trabalhou, worked as a photographer for Look magazine before exploring filmmaker in the 1950s. In high school, he was
a social outcast and a prototypical underachiever, ranking at the bottom of his class despite his intelligence. I never learned anything at school, and I never read, são os verbos aqui, né? A book for pleasure until I was 19. He once said. Uma vez ele disse. Kubrick began to explore the art of filmmaker in 1950s. His first films, os primeiros filmes deles, né, como aqui os filmes estão no plural, were documentary shorts financed by friends and relatives. Kubrick made 10 feature films from 1957 to 1998, with early releases including the acclaimed films Spartacus 1960, Lolita 1962, based on the novel by Vladimir Nabokov. Kubrick, depois do made, vem o verbo released, lançou, né? Liberou. His most popular film in 2001, A Space Odyssey in 1968. He wrote, ele escreveu, the script with sci-fi writer Arthur C. Clarke. The film earned it. Alguns verbos estão repetidos aqui, pessoal. Kubrick 13 Academy Award nominations. Epa, será que aqui tá certo? E o último verbo, he won, ele ganhou, one of special effects work, ele ganhou na seção de efeitos especiais. E por último aqui, ó, continuando o texto, o último verbo que nós vamos colocar seria o verbo got. Deixa eu pegar a última frase aqui, ó. Não tem jeito. Stanley Kubrick had a heart attack and died at his home in Wilkes-Barre Manor, Hertfordshire, England, on March 7, 1999, hours after delivery a print of what would be his last film, Eyes Wide Shut, to the studio. The film, starring Nicole Kidman and Tom Cruise, got both commercial and critical acclaim, including Golden Globe and Satellite Award nominations. Bom, pessoal, terminamos, né? Eu tentei ser o mais breve possível. Terminamos a correção da nossa unidade, espero que vocês tenham acompanhado, né? E se porventura tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para voltar a explicar novamente o que for necessário. Kisses for you, see you, bye bye!